Boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, estudo que a gente realiza já há alguns anos, em sequência e de forma minuciosa, de forma detalhada, de forma pormenorizada, sem pressa, paciente, né? E nós estamos estudando atualmente o capítulo 14, começamos o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, mais precisamente naquela passagem que envolve Jesus e a figura de Herodes Antipas, o Herodes, governador da tetrarquia da Galileia, né? Lembrando que a Palestina foi dividida em 4 reinos que ficaram sob o comando de 3 herdeiros de Herodes o Grande, ou Herodes Magno, né? E esse é um dos filhos dele, o que a gente está descrevendo. É um Herodes, vamos dizer assim, conhecido, né? Mais conhecido, por exemplo, que o Herodes Arquelau, que o Herodes Filipe, que são outros, né? Descendentes. Herodes é um título familiar, né? E isso porque ele é o Herodes que mandou executar João Batista, é o mesmo Herodes que fez um prévio julgamento de Jesus na ocasião da crucificação, né? Só para a gente poder situar de quem é que a gente está falando. Hoje, então, nós vamos começar a ver mais precisamente a descrição de Mateus a respeito do episódio que associa a figura de Herodes à execução de João Batista, né? E daqui a gente vai tirar material para reflexões assim, sofridas, sabe? Aquelas que vão mexer com o nosso inconsciente coletivo, com o nosso passado, para que a gente possa assumir o controle do presente e dar uma direção positiva para o nosso futuro, né? E o versículo 3, que é o versículo que nós estudaremos hoje, diz assim: pois Herodes prendera João, amarrando-o e encarcerando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Então, antes de destacar aqui o termo que nós vamos analisar de forma minuciosa, seria bom esclarecer essa trama familiar, né? O Herodes, ele tinha vários irmãos, 10 irmãos, né? Esse aqui é um deles, não é um Herodes que tem herdado trono, não é um dos que herdaram a tetrarquia. Só 3 dos irmãos herdaram a autoridade do pai. Mas ele era casado com uma determinada esposa e o irmão dele casado com a Herodias. O que acontece? Ele, o Antipas, abandona a esposa dele e toma a esposa do irmão. E toma a cunhada. Isso aí dá uma novela e tanto das 9, hein? Ele abandona a esposa, dissolve o próprio lar e destrói o lar do irmão. E aí a enteada dele é filha, na verdade, sobrinha dele. Olha só a história. É a Salomé, filha da Herodias. E o João Batista, ele bota a boca no trombone, né? É a voz que clama no deserto, não é assim? É como como se faz referência a ele. Ele fala sobre esse desmando, né? Esse desmando familiar. Ele fala sobre esse mau exemplo que o Herodes e a Herodias está dando para a sociedade palestina. Ele fala, olha, você não é ético. Se você foi capaz de trair o seu próprio irmão, você trai o povo. Você é capaz de trair também a comunidade toda. Arrependa-se, Herodes. E essas pregações críticas, né? Pregações assim ácidas, essas alfinetadas doídas do João Batista começam a incomodar demais o Herodes e a Herodias.
Não pelo que o João Batista falava em si, mas porque isso tinha ressonância na consciência deles. Entendeu? Se alguém te faz uma crítica, só aprendi uma vez com o meu amigo Júlio Adriano. Ele falou isso e eu não esqueço, achei muito coerente o que ele disse. Ele falou: olha, se alguém te faz uma crítica, você só tem que tomar um cuidado. Sabe qual que é, dona Joaninha? A pessoa não está certa. Só esse cuidado você tem que ter. Se alguém fizer uma crítica, você só toma cuidado para a pessoa não estar certa, para ela não ter razão. Porque se ela tiver errada, se essa crítica for infundada, você não tem problema nenhum. Você não tem problema nenhum para resolver. Agora, se a pessoa estiver correta, se a crítica estiver fundamentada, se ele tiver com a razão a apontar esse erro, esse problema em você, aí você tem um problema para ser resolvido. E a questão é que o que o João Batista falava a respeito do Herodes incomodava ele e a esposa. Por isso que era um problema na vida dele o que o João Batista falava. Porque era verdade. Porque era fato. Então não incomodaria. As coisas que a gente fala aqui no Mildinho, eu vou falar pelo Mildinho, mas em geral, né? Os livros espíritas, os trabalhos espíritas, muita gente, tem gente que não gosta. Tem gente que não quer se sentar para assistir o Mildinho, que foge do Mildinho, não tô afim. Por quê? Ou por desinteresse mesmo, porque está interessado em outras coisas, ou porque causa desconforto. Nesse caso, o problema não está no que eu falo. Não está nos vídeos. O problema está em quem sente o desconforto. Só o que a gente avisa a pessoa é que ela tem um problema para resolver. Entendeu, Tia Adriana? O que o João Batista dizia era só: Herodes, você tem um problema para resolver, que você não está resolvendo, que não está resolvido. E o Herodes: não me lembra isso não. Eu não quero nem saber disso. E o João Batista, sabe? Pica-pau, assim. Pá, 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 pá. Chegou um momento que o Herodes Antipas, ele se viu numa encruzilhada, uma bifurcação. Ele tinha dois caminhos. Ou resolvia o problema que o João Batista estava apresentando para ele, o problema ético que ele tinha na vida dele, que o João Batista lembrava toda hora, ou ele calava a boca do João Batista. Qual foi a escolha dele? Calar a boca do João Batista. Entendendo? É isso que nós vamos estudar hoje. Pelo seguinte, existe um tormento, uma ferida sangrando, um espinho na carne, para usar um termo paulino. Tinha uma vareta de bambu enfiada debaixo da unha do Herodes. O nome dessa vareta de bambu enfiada debaixo da unha, latejando, doendo sem parar, era Filipe, seu irmão. Então a gente volta pro versículo aqui, ó. Pois Herodes prendera João. O centro aqui não é João. O foco do problema não é João. Porque senão, quando João calasse a boca, o problema desaparecia, correto? Então não é João. Amarrando e encarcerando-o na prisão. Foi a primeira providência dele. Vou tirar ele de circulação.
Não vou deixar ele pregar na margem do Jordão e nem na praça mais. Por causa de Herodias. Se a Herodias fosse solteira, também não tinha problema nenhum. Correto? A Herodias não seria um problema. Por que a Herodias se torna um problema? Porque tem um fator na vida da Herodias e na vida do Herodes Antipas que causa o embaraço, que causa o desconforto. É a causa do desconforto. Quem? Ela era mulher de Filipe, seu irmão. Então, hoje nós não vamos estudar uma palavrinha, nós vamos estudar um termo, uma expressão, um fragmento dessa oração, desse versículo. Filipe, seu irmão. Entendeu? Podia ser, na minha vida, Maria, sua irmã, ou Joaquina, sua cunhada, Leopoldina, sua nora, Antonina, sua sogra, José, seu tio, Beatriz, sua mulher, enfim. Aquele irmão, aquela irmã, aquele esposo, aquela esposa, aquele tio, aquela tia, aquele sobrinho, aquela sobrinha, que tem um nome, que eu prejudiquei, que eu causei um mal-estar para ele, um desconforto para ele, esse nome se torna um fantasma. Uma expressão fantasmagórica na minha consciência. Toda vez que eu escutar aquele nome e lembrar que ele é meu irmão, que ele é meu cunhado, meu sogro, minha nora, minha colega de serviço, toda vez que esse nome for pronunciado, o meu mundo interno vai sofrer um abalo sísmico. Entendeu? Por isso que a pregação de João Batista era tão incômoda. Porque possivelmente Herodes e Herodias fizeram um combinado. O Chico, meu filho, ele faz assim, combinado. Que é assim, mas ele não dá conta, ele faz assim. Papá, um combinado. O combinado entre os dois foi, ó, esse nome é proibido. Não falaremos mais em Filipe e nem que ele era meu irmão. Assunto proibido. E ordenou isso para os funcionários, os agregados da casa. Se ninguém falar esse nome, tá tudo bem na minha vida. Mas tinha um doidão, mais barbudo que eu, do lado de fora, que ficava: ô Herodes, cadê seu irmão Filipe? O que você fez com ele? E o seu irmão, Filipe? Ô Herodes, e o Filipe? Nossa senhora, eu preciso calar a boca desse maluco, desse doido. Vou cancelar ele na internet. É assim que fala agora? Cancelar. A vontade do Herodes era cancelar o João Batista, não tinha jeito. Certo? Nós vamos começar a análise desse processo, e aí, enquanto eu faço a análise, eu vou pedir a todo mundo que está acompanhando na internet agora, vocês aqui na reunião do Meet, eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão tentar buscar na mente e no coração, sobretudo no coração. No meu caso, na minha vida, na minha história, na minha trajetória, quem é o Filipe, meu irmão? Quem é o meu Filipe? Eita! Quem é o meu Filipe? Aquele nome que, quando é pronunciado,
me dá um frio na barriga. Porque eu lembro de coisas que eu fiz que eu não devia ter feito. Busca que tem. Vamos lá. Lá em Gênesis, no capítulo 4, começa uma narrativa que talvez seja a narrativa mais conhecida da Bíblia. A velha história dos dois irmãos, Caim e Abel. Então, dessa passagem do capítulo 4 de Gênesis, eu separei alguns versículos que vão ajudar a gente a entender que Caim e Abel, na verdade, é um arquétipo. Sabe? É um modelo psicanalítico. Um padrão de relação, de drama psíquico, de sofrimento psíquico, que se repete, que é recapitulado na humanidade. Século após século. Quer ver um negócio? O versículo 6 de Gênesis 4. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Essa primeira pergunta que Deus faz para Caim, vamos tentar entender a história dentro de uma perspectiva lúdica, né? Uma fábula, uma história fabulosa. Então, Deus faz uma pergunta para Caim, que é uma pergunta consciencial. É um convite ao autoexame, ao exame das emoções. Por que tiraste contra Caim? Por que você se irou? Por que você sentiu ira contra ele? O que provocou essa raiva? E no nosso caso é uma dificuldade tão grande que às vezes a gente não consegue nem reconhecer que sentiu raiva. E as expressões variam ao infinito. Por que sentiste inveja? Por que sentiste ciúme? Por que sentiste raiva, ira, desejo? Por quê? Examina suas emoções. Se o Caim tivesse respondido essa pergunta de Deus para ele, ele ia dizer: porque o Senhor escolheu ele e não a mim. Porque o Senhor aceitou a oferenda dele e não a minha. E encerrou o assunto. O culpado é Deus, né? Não porque Deus ia encaminhar para ele uma segunda pergunta que fica subentendida aqui. Porque o papo não ia encerrar ali. Em seguida, Deus ia perguntar para ele: e por que eu aceitei a dele e não a sua? Qual era a emoção que estava por detrás da oferenda, da oferta? O que você pretendia ao me presentear, ao me agradar? Quais suas intenções ocultas? Será que eu não aceitei a dele e não a sua porque os sentimentos, as emoções por trás da oferenda dele eram puras e as suas não? E por aí. Mas o assunto parou ali do por que tiraste? Caim não quis ir à frente nesse processo de autoexame. Ele se fez surdo para a pergunta e continuou se irando ao ponto de tirar a vida de Abel. E aí a gente vai ver isso no versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Poderia ser, e o roubou, e o enganou, e o traiu, e o abandonou. Aí você vai substituindo a ofensa por outras possíveis.
Mas ele fez. Ele foi às últimas consequências. Ele não refreou o impulso. Ele não estabeleceu um processo de autoanálise proposto pela pergunta divina. Por que você sentiu raiva? Ele não aceitou essa proposta. Ele prosseguiu na movimentação desse sentimento. E chegou à última consequência. Tirou a vida do irmão. Que poderia ser, tirou o ânimo do irmão, tirou os bens do irmão, tirou a esposa do irmão. Por aí vai. Tirou o humor do irmão. Não é? E aí vem a pergunta de Deus. Agora é a outra pergunta. Deus fez aquela primeira pergunta para não precisar fazer essa segunda. Primeira pergunta é: por que você está sentindo raiva? Examina essa emoção. Se Caim tivesse atendido a proposta de autorreflexão, Deus não precisaria fazer essa outra pergunta. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Ó, o versículo de hoje. O versículo de hoje a gente está estudando o quê? Filipe, teu irmão. Aqui em Gênesis aparece Abel, teu irmão. Essa pergunta que Deus faz para Caim é a pergunta que João Batista fazia todo dia para Herodes Antipas. Onde está o Felipe, teu irmão? O que você aprontou com ele? E aqui, Deus perguntando para Caim: onde está Abel, teu irmão? E continua no mesmo versículo. Ó. O Caim respondendo: ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Essa pergunta mal educada, né? Ríspida, com a qual o Caim responde à pergunta de Deus, porque já é deselegante responder uma pergunta com outra. Mas essa pergunta mal educada que ele devolve para Deus, na verdade ele devia fazer para si. Acaso eu sou o zelador dele? Eu deveria estar cuidando dele? Eu deveria saber onde ele está? Porque a resposta de Deus para ele seria sim. Que equivale àquela perguntinha também que todos nós ouviremos no mundo espiritual depois de desencarnados. O que fizestes dos pais que te confiei? O que fizeste dos filhos que te confiei? O que fizeste da esposa que te confiei? Do esposo que te confiei? O que fizeste dos alunos que te confiei? Dos pacientes que te confiei? Você era o guardador, o zelador de todos eles. Era para cuidar, era para amar, era para zelar, era para amparar, era para proteger. Você fez isso? Não, eu matei ele. Eu enganei ele. Eu traí ele. Eu ignorei ele. Eu abandonei ele. Versículo 10 de Gênesis 4. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui, gente, tem um pulo do gato aqui. Esse aqui, viu, Éder? Esse aqui é um brinde para a turma aí que faz palestra, escreve artigo. Isso é um brinde, porque esse aqui é relíquia honoriana. Ó,
A voz do sangue, que loucura que é essa? A voz do sangue do teu irmão. Não é o grito da vítima. É o grito do homicida. Porque o sangue da vítima está onde? Nas mãos do homicida. Caim, a voz do sangue do teu irmão, ou seja, o seu grito de remorso, de arrependimento, de culpa, chegou a mim. Desde a terra. Então, gente, com isso a gente vai descobrir uma coisa. A vítima grita. O algoz, o criminoso, grita também. Qual dos dois gritos Deus acode, atende primeiro? O do criminoso. É o mais doído. É o mais doído. É o mais sofrido. É o mais digno de misericórdia e compaixão. É o grito do criminoso. A narrativa bíblica não descreve Deus acudindo a Abel. Vocês repararam isso? Dialogando com Abel. Não. Abel não entra na conversa. Não aparece Deus falando, e aí, você tá com raiva do seu irmão, ele te matou, mas vem cá no meu colo. Não. A conversa é com Caim. Deus quer saber dele, como é que ele tá. Eu escutei um grito de dor vindo da sua consciência, representado pelo sangue nas suas mãos, não nas mãos de outro, nas suas mãos. Como é que você tá, meu filho? Fala comigo, desabafa. E no versículo 11 encerra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Entenderam como um versículo explica o outro? Para quem estava com alguma dúvida, será que esse grito do sangue do teu irmão é o que está na mão do Caim? O versículo seguinte explica. O sangue que está na tua mão. Quando alguém sofre por nossa causa, mesmo que não seja um sofrimento físico, que seja um sofrimento psicológico, o coração sangrou, a alma sangrou, e esse sangue também vai estar nas nossas mãos. Entender? Se a dona Cíntia se arrumar toda, no dia de aniversário de casamento com o seu Murilo, e ela chegar e falar, bem, o que você acha? Tô bonita? E ele falar, onde é que você vai? Vai no banco? Ela vai se trancar no quarto e vai borrar a maquiagem chorando. Ela sangrou por dentro. É uma música do Gonzaguinha, né? Sangrando. Ela vai sangrar por dentro. A voz do sangue da dona Cíntia, que está nas mãos conscienciais do seu Murilo, vai chegar até Deus. E Deus vai perguntar na consciência do seu Murilo assim, que fizeste da esposa que te confiei? Onde está Cíntia, sua esposa? É onde o seu Murilo vai levantar e falar assim, bem, onde é que você está? E ela vai falar, tô aqui, cachorro, sem vergonha, chorando no quarto. Nem olha pro meu lado. Some da minha frente. E sabe o que a consciência vai dizer pro seu Murilo? Eu mereço. Grita, grita. Briga comigo que eu mereço. Tá certo? Caim e Abel, a passagem de Caim e Abel, os versículos que a gente acabou de ver, é basicamente a exegese do versículo que nós estamos estudando hoje com Herodes. O grande drama de Herodes, que envolve essas personalidades. Herodes, a esposa Herodias,
E o João Batista não está na trinca, no trio. Está em alguém que não faz parte dele, que é só citado na Bíblia. O Filipe, o primeiro esposo dela. Entendeu? O fulcro é ali. Filipe é o Abel de Herodes. O Filipe é o Abel de Herodes. Ele achou que quando mandasse decapitar João Batista, o sangue ia desaparecer das suas mãos, mas não. Pelo contrário, ele sujou ainda mais as suas mãos. Agora ele tinha nas mãos o sofrimento do irmão e a decapitação de João Batista. Eita! E vocês acham que as nossas últimas existências foram o quê? Uma sucessão de enganos, de erros, de crimes, de homicídios. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando vai assistir esse Cidade Alerta, esses programas aí. Que tem são realities, que tem como personagem principal o criminoso em sofrimento, né? Tem que tomar cuidado quando vai julgar, porque eu não sei quanto sangue eu derramei, quanto sangue eu ainda não consegui limpar das minhas mãos, eu não sei. Graças a Deus que eu não sei. Porque se eu lembrar, eu fico louco. Louco. Doido. Vou rasgar a nota de 100. Tacar pedra em avião. Entendeu? Aí nós vamos, então, para ilustrar melhor isso, para um livro que é da psicofonia, de Chico Xavier, que é o Vozes do Grande Além, no capítulo 37, intitulado Consciência Culpada. Essa é uma mensagem do F. Cunha, F. Cunha, né? Ele não se identifica. Possivelmente porque era alguém ali da região de Pedro Leopoldo, ali, de alguma família conhecida, complicaria o Chico, né? Mas a história basicamente é assim. Ele tinha uma irmã, gostava demais dele, que não se casou, ela era solteira, e ele, o F. Cunha, também era solteiro. E a família é muito rica. E a mãe faleceu e, na sequência, pouco tempo depois, o pai faleceu também. E a herança ficou para os dois únicos herdeiros. Ele e a irmã que moravam juntos. Eram solteiros, ambos. Mas ele, o F. Cunha, ele cultuava um deus chamado Mamó, riqueza, o dinheiro, tchutchu, cascai, bufunfa. E aí ele falou, mas eu não vou dividir isso com a minha irmã de jeito nenhum, tem que dar um jeito de tirar ela da jogada. E a sacada dele é o dia que a irmã chega um pouco triste em casa e fala para ele assim, tô triste, meu irmão. Ele fala, por que você tá triste? Não, é porque o meu grande amor não me corresponde. Eu tô apaixonada por um rapaz, mas ele não me dá bola. Ele não quer saber de mim. E aí, o irmão dela vem aquela sugestão infeliz, mas notem, pode ter tido sugestão de entes desencarnados? Com certeza. Mas semente maligna nenhuma germina em solo que não lhe ofereça campo. Que já não tenha predisposição. Que não seja já um criminoso em potencial. E a ideia que lhe ocorre é a seguinte. Ele pega, chama a irmã e fala assim, não, mas você tem que superar isso, minha irmã. Você é uma moça jovem, bonita, com dinheiro no banco. Não, você tem que abandonar esse cara. Tem que partir para outra. Faz o seguinte, escreve uma carta falando de todos os seus sentimentos e se despedindo dele. Dizendo, olha, eu não vou te procurar mais, não quero mais saber de você,
eu vou tentar te esquecer. E ela falou assim, mas eu tô muito abalada, eu não conseguiria escrever essa carta. Eu falei, não, eu te ajudo a escrever. E aí ele foi ditando para ela palavras dúbias, de duplo sentido possível, que poderiam significar uma despedida de uma viagem ou uma despedida permanente. Entenderam? Tem uma despedida permanente ou uma despedida com outro sentido. E ela acaba de escrever a carta, e muito triste. E ele fala, não, minha irmã, vamos lá para a cama, que eu vou passar aquela pomada no seu peito, né? Tipo um Vic Vaporub, um plastrozinho, porque ela estava ofegante, né? E aí ele deita ela na cama, apaga a luz, ela estava com enxaqueca, ele vai, busca uma arma, segura a arma entre lenços e enquanto ela fechava os olhos para o irmão massagear o peito dela, na verdade ele encosta a arma no peito dela e dispara e assassina a irmã. E chama a polícia. Coloca cuidadosamente a arma nas mãos da irmã e entrega a carta de despedida dela para a polícia. Minha irmã se matou. E ele pode, então, gozar a vida com dinheiro porque ele está acima de qualquer suspeita. A irmã tirou a própria vida por um amor não correspondido. Vamos ver o relato dele, através da psicofonia do Chico? Então a gente fica imaginando o Chico psicografando Emmanuel, né? O Chico dava passividade para espíritos em sofrimento. Ó, começa ele. Trovejante voz determina que eu fale. Confessar-me para que ouvidos? Para que juízes? Falar simplesmente para a minha consciência culpada? Entretanto, essa voz é dominadora e determina que eu conte minha história de novo. E aqui vem aquela expressão que a gente fala, a voz da consciência, né? Olha que incrível que ele está dizendo. Trovejante voz, é um trovão, um estampido no ouvido. Trovejante voz determina que eu fale. E depois embaixo, o parágrafo. Essa voz é dominadora. A consciência, ela tem uma voz coercitiva, imperativa, confessa. E aí você confessa, nem que seja em prece, em oração. Então, quando a gente pensa num criminoso fugitivo, a gente não sabe quantas vezes ele confessou a Deus o próprio crime. Às vezes, todas as noites, em prantos, em lágrimas. E ele continua. Desejava, contudo, senhorear a sós o patrimônio financeiro que nos favorecia o mundo familiar. Angelina era meu obstáculo. Arquitetava planos de modo a eliminar-lhe a presença. Então, Angelina, irmã dele, e ele entendia ela como um obstáculo a ser transposto, a ser tirado do caminho. Olha, qual que é o grande drama ético-moral da humanidade? Entre eu e o que eu quero e o que eu desejo, existe o outro. Entre eu, então, né? Ó, eu e o outro. E entre ambos tá lá um obstáculo. Perdão, eu e o que eu desejo. E entre nós, um obstáculo.
Então, se o que eu quero é todo o dinheiro do mundo, e os outros também querem, o outro se torna um obstáculo. Se eu tenho desejo pelo marido da minha amiga, a minha amiga é o obstáculo. Entre eu e o cargo do centro espírita, que eu quero, tá o sujeito que ocupa ele. Tá entendendo? E a solução que historicamente o ser humano tem achado para isso não é a renúncia. Historicamente, nossos dramas kármicos, familiares, reencarnatórios, todos são medonhos. Sabe por quê? A renúncia nunca é a solução. O que é a renúncia? Não, já que entre eu e o que eu quero existe o outro no caminho, então eu vou deixar de querer. Simples assim. Eu vou abrir mão, vou renunciar. Não é a solução que a gente tem procurado nos séculos. Qual que tem sido a solução? Tirar o outro do caminho, atropelar o outro. Um rolo compressor, assim, passar por cima do outro. Ou psicologicamente, ou fisicamente. Até isso. Entenderam? Que drama, hein? Que drama. A irmã era o obstáculo entre ele e a fortuna. A fortuna total, porque ele já ia ser rico, mas ele queria tudo. Ó. Infelizmente, sou eu mesmo a testemunha da minha própria confissão. Revejo o crime praticado. Dinheiro. Ah, o dinheiro. A fortuna de meus pais. Sangue. Sangue nas minhas mãos. Sangue na minha vida. Sangue no meu coração. Isso não é bíblico? E tem a turma que acha que estudar livro espírita dispensa estudar a Bíblia. Olha o que ele está dizendo. Sangue nas minhas mãos. Esse clamor do F. Cunha, em Voz do Grande Além, é uma referência direta a Gênesis capítulo 11, capítulo 4, versículo 11. Sangue em minhas mãos. E aqui nós vamos ampliar isso ao máximo. Pode ser também lágrimas em minhas mãos. A lágrima do outro que eu fiz chorar, com um grito, com desprezo, com abandono, com a traição, vai ficar nodoada nas minhas mãos como se sangue fosse. Porque a lágrima é o sangue do Espírito. A lágrima é o sangue do Espírito. Todo dia antes de dormir, olha para a própria mão e fala assim, deixa eu ver o sangue de quem está aqui. Deixa eu ver a lágrima de quem que está aqui. Minhas mãos estão limpas. Que beleza. Vou dormir em paz. Ó, agora nós vamos para uma outra história. O livro Entre a Terra e o Céu. O livro em que os personagens, cada um tem 100 nomes, né? O livro de André Luiz, no capítulo 5. Primeiro nós vamos olhar o capítulo 5. Valiosos apontamentos. Então vamos entender a história. Como é que começa? Ó, gente, eu vou contar só um pouquinho, porque quem não leu tem que ler, viu?
né? Tem que ler. Então o livro começa com um drama familiar. Então você tem a Zumira, que é a segunda esposa, né? A primeira esposa é a Odília, e agora me esqueci, olha só, os mil nomes, né? Eu esqueci agora o nome do pai. Mas enfim, se alguém lembrar, coloca aqui na mensagem aqui, né? E aí, o que acontece é que a primeira esposa, desencarnada, atormentava a esposa do segundo casamento. A Odília atormentava a Zumira. E a Zumira tinha dois enteados. A menininha que começa, né, o livro com a oração dela, ela faz uma prece que chega até o Clarence, porque ela, na verdade, reza para a mãe, pedindo, mãe, ajuda aqui em casa, mas a mãe estava sem condição. A mãe era o obsessor da casa, né? Então a prece é encaminhada para o Clarencio, porque ela provinha do nosso lar. E o menino era o Júlio, que é o personagem principal, vamos dizer assim, né, da casa. E o Júlio, a Zumira, ela tinha ciúme do marido com os dois enteados. Mas muito ciúme com os dois enteados. Um dia na praia, o Júlio, novinho, uns 10 anos de idade, vai se aventurando no mar, se aventurando no mar. A Zumira vê de longe e aí ocorre um pensamento. E esse pensamento vai ser o espinho na carne dela. O pensamento é o seguinte: nossa, ele está entrando na água, ela já pensou? Se vê uma onda mais forte e esse menino se afoga e ele morre, eu ia ter o meu marido mais tempo comigo, porque esse menino toma muito tempo do meu marido. Ela pensa isso. O que acontece em seguida? O menino se afoga e morre. Ninguém sabe que ela pensou isso. Só ela e quem? A Odila, o espírito obsessor, a primeira esposa, que era a mãe do menino. E aí aumenta o ódio, né? Você desejou que o meu filho morresse. Então, olha só, o que a gente vai encontrar no livro Entre a Terra e o Céu. Olha só. E repetindo as mesmas acusações que já ouvíramos, Odila, que é a primeira esposa, né? Martelava o cérebro da outra, reiterando, desapiedada. Recorda o crime infeliz. Lembra-te da horrível manhã em que te fizeste assassina, onde colocaste meu filho, porque afogaste um inocente. Olha, a Odila, com muito ódio, soprando no ouvido dela, furiosa. O que você fez com meu filho? Caim, Caim, onde está Abel, teu irmão? E ela, que estava atormentada, por conta da mediunidade descompensada, ela ouvia o espírito. Olha que loucura. Ela ouvia as acusações, intimamente. E aí ela gritava, né, perturbada. Não, não, gritava a pobrezinha dementada. Não fui eu, juro que não fui eu. Júlio foi tragado pelas ondas. Então ela dizia um negócio que de fato era, né? Não é? Raciocina comigo. A onda veio e levou o menino. Ela não fez nada. Ou fez? Estão vendo como consciência é um negócio complicado?
A fala dela não estava equivocada. Ela não teve participação direta. Ninguém, juiz nenhum do mundo ia prender essa mulher. Então, minha gente, se eu faço torcida para que o presidente da República infarte e morra, se eu faço torcida para que o prefeito da cidade tenha um aneurisma e morra, se eu penso assim, esse patrão meu, custoso, esse homem podia tanto morrer e vir um outro patrão. Depois que você pensar, reza para ele não morrer. Pensou? Põe o joelho no chão e fala assim, Senhor, não ouça o que eu pensei. Não deixe ele morrer. Porque se ele morrer, você não é o responsável de fato pela morte. Mas vai sofrer como se fosse. Vai sofrer como se fosse. Continuando o texto. A Odila falando. E por que não velaste pela criança que meu marido levianamente confiou às tuas mãos infiéis? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde situas o senso de mulher? Pagar-me-ás alto preço pelo relaxamento delituoso. É impressionante como eu adoro esses momentos com o André Luiz aqui no meu dia para eu soltar a minha veia cênica, dramática. Oh. Então, olha o que ela está propondo para Zumira encarnada. O que Deus perguntou para o Caim. Que fizeste do teu irmão. E o Caim devolve a pergunta. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? É a Zumira dizendo para Odila, mas eu tinha que ficar tomando conta do menino? E a Odila, tinha. Tinha. Se a onda viesse pegar assim, pelo menos você tinha que sair gritando e chorando. Pedindo socorro. Pelo menos isso. Mas você não fez. Não fez porque achou bom. Porque ele era o obstáculo entre você e o seu marido. E você queria tirar o obstáculo. Gente, isso não é brincadeira, não. Às vezes o marido tem ciúme da mulher com um cachorrinho. Com um gato, Éder. Mas é batata. Tem marido que já pensou, esse bichano podia tanto engasgar com espinho de peixe pra mulher me dar mais atenção. Tem marido que esquece o portão aberto. Não é? Fugiu. Eu sinto tanto falta do fulano. Tanta saudade do fulano. Não é? É a Zumira. Ó, continua. Aí ela se rende, né? Sim, sim, concordava Zumira, terrificada. Não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo. Perdoa-me, perdoa-me. Prometo empenhar-me no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava de teu marido e restituí-lo-ei aos teus braços. Converter-me-ei em serva de tua filhinha, cujos passos orientarei para o bem. Mas por piedade, deixa-me viver, liberta-me, compadece-te de mim. Eu sublinhei aqui. Liberta-me. O João Batista foi meio custosinho. O Chico falava isso. Chico Xavier falava que ele errou um pouco na dose. Porque o João Batista se tornou na vida do Herodes o que a Odila era na vida da Zumira, né? É como se o Herodes dissesse para o João Batista, liberta-me.
desse tormento íntimo. Desse desastre interior. Olha, num capítulo anterior, no 4 do livro Entre a Terra e o Céu, que se chama Senda de Provas, o Clarencio vai explicar para o André Luiz o que acontece com esse drama de consciência da Zumira, em que ela sofre como se fosse homicida, mesmo não tendo sido. Olha só. Mas à frente da lei, Zumira é culpada? Perguntei com interesse. Olha que interessante, o André Luiz perguntou para o Clarencio. E aí? Ela é culpada ou não é? Ela é culpada ou não é? A Herodias abandonou o marido porque quis. E aí, o Herodes tem culpa ou não tem? Ele não raptou ela. Ela largou ele, eu estava aqui, já tinha largado minha esposa, ela estava dando sopa, eu estava solteiro. Ó. O sábio mentor sorriu significativamente e considerou: não, no sentido real da lei. Zumira não é culpada. Então, do sentido literal da lei, não, ela não é culpada. Não é culpada. Aí a pergunta que a gente já de antemão, sem olhar o texto, faz é, tá, mas o que ela desejou? O que ela desejou? Continua. Entretanto, deitando-nos um olhar mais expressivo que de costume, Clarencio continuou. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Ê, Clarencio. Quem de nós não é o responsável único das ideias que, sabe, que exalam no ambiente? Pensamento é vida. Eu usaria pôr um acento agudo no título do livro do Emmanuel. Pensamento é vida. Pensou, fez. Estão vendo como a coisa para o espírito é, o buraco é mais embaixo? Coisa mais complicada? Pensou, o mal pecou. Por isso que a gente deve se confessar pecador em nossas preces. Eu sou pecador. Desejei o mal, desejei a morte de alguém, desejei a doença de alguém, desejei a demissão de alguém, desejei a separação conjugal de alguém. Incorri em crime consciencial. Ninguém vai dizer que eu fui o culpado. Quem vai dizer sou eu. Continua o Clarencio. Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações, que no fundo constituem um verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Nesse sentido, a Zumira é responsável pela morte dele. Ela não vai ter paz. Porque ela quis a morte dele. Ela quis a morte do Júlio. Ela quis a morte do menino. Aconteceu da morte ocorrer. Ah, Luiz, é que o pensamento dela virou vibração e afogou o menino? Não, não é isso. Vamos ver o que o Clarencio explica? Ó, Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amara. Ah, lembrei o nome dele. É o Amaro, gente. O marido da Zumira,
que foi casado com a Odila, o Amaro. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesma um ambiente pestilencial em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar. Assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram. Que coisa incrível! O menino Júlio, em outra encarnação, tinha bebido veneno, um corrosivo. Tinha se matado. Estava em processo de reencarnação. Isso é comum em caso de suicida. Se havia uma previsão, por exemplo, para a pessoa viver 80 anos, ela tirou a vida com 40, ela está com um débito, um déficit de 40 anos, que ela vai ter que, às vezes, parcelar em 2, 3, 4 existências, desencarnando com 10 anos, por exemplo. Um exemplo, não é regra. Era o caso do Júlio. Ele precisou, em reencarnações sucessivas, desencarnar muito jovem. Aquela desencarnação acidental, por causa natural, no mar, ia acontecer naquele momento de qualquer jeito. O negócio é que a Zumira pensou a coisa errada, no dia errado, na hora errada e no lugar errado. Entendeu? O menino ia morrer ali. Ela pensou, não, e se ele morrer, hein? Ia ser bom. Ia ficar com meu marido só pra mim. O menino morreu. Eita, vai ser azarada essa Zumira, hein? Lascou-se. Ó. Então, o grande drama do Herodes com o João Batista era essa tormenta. Porque depois o irmão morre, né? Então, ele quis tanto a cunhada, quis tanta cunhada, que ele começou, nossa, ela podia largar meu irmão podia morrer, ficar longe do nosso caminho para eu ficar com ela. Ele quis tanto, e aí isso aconteceu. E aí vem o João Batista falando, olha, eu sei o que você desejou. Eu sei o que você quis. O que você intencionava. Eu sei. Eu vou calar a boca desse mendigo, desse doido. Ele é um... Sabe? Um fantasma arrastando corrente na minha casa mental. Um fantasma arrastando corrente na minha casa mental. Pra gente encerrar, vamos então para... Ah, gente, antes que alguém pergunte, e o que aconteceu com a Zumira, com o Júlio, com a Odila? Leia Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Eu não sou nem bobo de entregar o livro aqui. Leia. Mas com um caderninho do lado, porque cada personagem tem uns 50 nomes, viu? É o nome da encarnação de agora, da anterior, é uma complicação. Mas vamos agora para o livro Justiça Divina. O título do livro já é emblemático, né? Uma mensagem em que o Emmanuel escreve e intitulou como Fogo Mental, o capítulo 63 do Justiça Divina. Fogo mental. Quem já queimou feio no fogão? Esses dias eu esqueci, meti a mão na panela quente, queimei meus dedos tudo. Outro dia fui enfiar a mão na churrasqueira, mexer no carvão, o bocó aqui, sapequei os pelos do braço tudo. Imagina isso na alma. Imagina isso no espírito. Fogo mental. O Emmanuel começa dizendo assim: fogo íntimo. As consciências insensibilizadas no crime
Só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte: corações, consciências pouco despertas, imaturas, infantis, espiritualmente ainda verdes, vão precisar de um tormento muito grande para sofrer. Vão precisar cometer uma falta muito grave para sentir uma coisa chamada remorso. Agora, a gente que já conhece um bocado de evangelho, um tantão de evangelho, erro pequenininho já é um incômodo, um desconforto terrível. Tem espírito que só vai sofrer drama consciencial se matar. Mas o seu Murilo se esqueceu o aniversário de casamento dele com a dona Cíntia. Fogo íntimo, seu Murilo. Vai sofrer terrivelmente. Porque já está mais desperto, porque está mais acordado. A gente não se perdoa facilmente. Continua, Emmanuel. Figura-se látego mortífero em agitação permanente, conquanto retido no coração, imobilizando o pensamento no desespero. Esses complexos de culpa, esses processos de remorso e arrependimento em que a gente mergulha, é uma paralisia mental. Depois sair desse looping da lembrança do erro cometido é muito difícil. É muito difícil, é complicadíssimo. Daí a recomendação do Cristo sobre a vigilância e a oração. Daí no livro, na prece o Pai Nosso, constar: e não nos deixei cair em tentação. Porque quando a gente conhece o que conhece, nós sofremos mais intensamente o trauma de nossas quedas. Continua, Emmanuel. É como se depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que desferimos nos outros. Quando a gente bate em alguém, dói em nós. Entendeu? Eu dou uma bofetada no rosto da Djalma, mas dói no meu rosto. Eu prejudico moralmente, emocionalmente alguém, mas quem vai para a cama atormentado sou eu. Para quem tem a consciência desperta, nenhum sofrimento levado ao outro acontece impunemente. Vai queimar é dentro de mim. Finalizamos com a frase de Emmanuel: o remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. É um suplício invisível. Aloísio, o Herodes conseguiu se libertar do drama que ele vivia ali, ele com a esposa, a enteada e o irmão? Sim, certamente sim. Certo que sim.
E isso aconteceu na hora que ele deixou de se ofender, de se milindrar, de se magoar com os discursos do João Batista e prestou atenção num imperativo, numa ordem que o João Batista deu para ele. Arrependei-vos. E o João Batista, ele dizia isso para as pessoas, e em seguida mergulhava as pessoas na água, não era? Não era assim? Arrepende-se dos seus pecados, a pessoa dizia, arrependo. Aí ele dava um caldo na pessoa. O senhor Honório falava que aquela água do João Batista ali, do Jordão, é a metáfora do processo reencarnatório, porque o nosso corpo é 70% líquido. Quando a gente vai para o útero materno, a gente está dentro do quê? Do líquido amniótico. A superfície da Terra é 70% coberta de água. Então, mergulhar na água é reencarnar. Só tem uma saída para superar nossos processos de culpa. Reencarnação. Por isso, quando vocês fizerem aniversário, acorda bem alegrinho no dia do aniversário, assopra a velhinha, come um pedaço de bolo e faz uma prece bem agradecida, dizendo, obrigado, Jesus, por me deixar reencarnar. E usa a máscara direitinho, e não vai para aglomeração não, que é para ficar encarnado o máximo de tempo que conseguir. Só ir embora mesmo na hora que tiver que ir. Porque a encarnação é uma bênção redentora para todos os espíritos que trazem em si o fogo íntimo do remorso. Certo? Até a semana que vem.